Fala galera, beleza? Eu queria mostrar um pouquinho da minha visão de mercado para o dia de hoje e como que eu operei e o que eu estava observando aqui acontecendo no dia, né? Vamos dar uma visão geral aqui do mercado. Então ontem o mercado ele começou no final da tarde a ensaiar um pequeno canal, um canal de baixa, né? Um canal largo de baixa. Vamos desenhar ele aqui, ó, na tela. Tá? Só ajustar aqui. Um canal aqui com esse topo mais baixo, unindo com esses fundos. A gente tinha aqui um canal largo de baixa sendo formada, recuperando ali a alta que havia tido no dia de ontem. Então hoje o dia começa com a gente bem ligado, né, nesse canal de baixa, o mercado já vinha tentando fazer. Beleza. O dia começou hoje bem enroscado, né? Se a gente pegar aqui, o dia ele começa bem enroscado. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. Então, barra se sobrepondo, sem uma definição. Mas o importante é que ainda havia esse canal de baixa. Eu ainda estava com a visão de um canal de baixa sendo formado, né? E com a continuidade dele. Só que o dia ele se mostrou muito enroscado. Começou com um gap de baixa, tentou ir para cima, devolveu para cima, devolveu, subiu com barras de indefinição. E aí, na minha visão, começou a acontecer algo que nos dá um certo conforto em acreditar que ainda o mercado é de baixa. Qual seria a pressão dos vendedores? Como que a gente pode identificar essas pressões? Então a gente pode identificar a pressão compradora ou vendedora por meio das barras. Então a gente pode notar a partir daqui, olha só que interessante, ó, uma barra forte de baixa. A gente pode ver outra barra forte de baixa se formando, outra barra de baixa formada, certo? Só que aqui ele chegou no fundo do canal. Então, nós já tínhamos algumas operações para fazer aqui logo cedo. Pensando assim, que aqui esse gap de baixa a gente pode preencher como um candle, ele bandeirou aqui, né? Embora o começo aqui foi bem complicado, ele bandeirou. O dia não estava fácil, tá? Pelo menos até esse momento ele não estava fácil, porque note que ele rompe. Aqui a gente pode desenhar, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Opa. Uma bandeirinha formada, certo? A bandeirinha formada, ele rompeu a bandeira. Um bom ponto de entrada seria no fechamento dessa barra. Só que mesmo assim, não estava um dia fácil, porque ele devolve rápido aqui, faz uma sombra. Então se você não está com o stop correto, você pode ser estopado, stop correto acima da máxima da barra do breakout. Ele deu uma boa continuidade, tá vendo? Só que aqui ele chegou na mínima do canal. Chegando na mínima do canal, ele tende a criar um respiro, né? Fazer pullbacks. E foi o que ele começou a fazer. Então aqui eu peguei, reajustei o canal com essas mínimas, certo? Aqui, ó, canal reajustado, beleza? Aqui a primeira operação já tinha saído, tá? Zerado aqui no fundo do canal de baixo. E aí, o que nos move a entender, ao acreditar que o mercado ele continua no mercado de baixa? A pressão vendedora. Então note, pressão vendedora, aqui, pressão vendedora. Ele começa a fazer um pullback um pouco mais profundo, né? Por que a gente poderia tentar uma operação pensando no meio desse canal? Como que a gente poderia fazer uma operação pensando aqui no topo, no meio desse canal? Notaram que eu tenho alguns indicadores aqui na tela, né? Um deles é a VWAP, que é essa linha, a linha rosa.
Notaram que o preço ele congela bem em cima da VWAP? Está bem em cima dela. Se a gente pegar uma outra coisa importante aqui a gente analisar é o movimento total do dia. Então, até esse momento, pensando entre máximas e mínimas, olha que interessante. O preço ele recuou justamente 50% da perna. Então, de toda a baixa que ele teve até esse momento, dentro de um canal de baixa, ele corrige sem força, né? Candles com bastante sombra, candles de indefinição. Não foi candles como esse, mas sim candles com muita sombra. E ele chega no 50%. Primeira vez que ele chega no 50%, ele já deixa uma grande cauda aqui, uma grande sombra, mostrando uma rejeição. Tenta novamente, não consegue romper. E aí note que vem novamente um novo candle de pressão vendedora. Olha só, mais um candle aqui, pressão vendedora, né? Esse poderia ser o primeiro sinal, né, de uma venda, rompendo a mínima desse doji, primeiro sinal de venda. Daria para vender? Dá, mas passaria um certo sufoquinho, um certo calor, porque seu stop tinha que estar acima da máxima dessa barra ou dessa barra, certo? E o alvo ou no fundo, aqui no fundo, que seria um alvo muito curto, ou um movimento projetado aqui do movimento total do dia, certo? Então você poderia fazer essa entrada vendendo a mínima dessa barra ou esperar uma segunda entrada, também algo bem interessante, tá? No que ele volta, tenta novamente e faz novamente uma perna de força vendedora, mostrando que a venda parece estar realmente controlando o mercado, fecha abaixo dessa última barra, aqui poderia abrir uma boa venda para a gente, certo? Ora, olha que interessante, opa, perdão. Eita, não, espera aí. Olha que interessante isso. Ó. Aqui nós estamos falando que o preço ele tinha andado esse tanto de pontos, certo? Recuou até 50%. Se você abrir uma venda aqui, aliás, poderia ter aberto uma venda aqui no fechamento dessa barra ou nessa segunda entrada. Se você tivesse feito isso, aonde seria o seu alvo? Projetando essa perna novamente para baixo. Olha só, aqui seria um bom alvo, projetando essa perna para baixo. Note que o preço, ó, ele já está praticamente batendo no alvo que a gente projeta, certo? Então, um dia confuso no começo, né, com bastante sobreposição de barras e sem uma tendência forte definida, pois aqui ainda ele está um pouco bagunçado, mas com viés de baixa, pois está dentro de um canal de baixa, certo? E quando ele perde essas mínimas, começa então a aparecer uma grande força vendedora. Você poderia ter encerrado aqui no fundo desse canal, tá? Se você não confia que ele fosse romper, se todas esses parâmetros não fossem suficientes para acreditar no rompimento, você poderia encerrar a operação no fundo desse canal, no fechamento dessa vela, ou deixar chegar no alvo. Legal? Esse é um dos pontos aí que eu queria passar hoje para vocês do mercado de hoje. Um abraço a todos.